Fala galera, bora falar um pouco sobre a vitória sobre o Palmeiras, essa saída do Alexandre Matos do Cruzeiro, o sorteio da Copa do Brasil que definiu o adversário do Cruzeiro na próxima fase. Vamos falar um pouco sobre tudo isso a partir de agora. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Então ontem o Cruzeiro foi ao Mineirão com mais de 57 mil pessoas aí, Não bateu 60 mil por causa daquele espaço entre a torcida visitante e a torcida mandante, E o Cruzeiro fez essa vitória fantástica contra o Palmeiras e uma vitória que foi definida praticamente em 3, 4 minutos de jogo, Com 2 gols do Caio Jorge, E o Alan acabou fazendo no final do jogo para diminuir para o Palmeiras, mas o Cruzeiro acabou saindo com os 3 pontos do Mineirão. Uma vitória que o Cruzeiro mostra para que veio ao Campeonato Brasileiro. Essa vitória é gigantesca, é gigante. O Cruzeiro ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras. Então veio realmente para a briga. São vitórias que mostram que o Cruzeiro está de volta. O Cruzeiro que vem com aquela escalação que já está de cor e salteado para todo mundo, Com a diferença do Jonathan Jesus no lugar do Vidalba, que estava suspenso do jogo, e o William na vaga do Fagner, que foi a opção do treinador. O William também vem subindo muito o rendimento e com isso ganhou essa oportunidade aí no lugar do Fagner. E o Cruzeiro, que começou o jogo muito em cima do Palmeiras, teve uma jogada com o Wanderson logo com menos de 1 minuto, que quase foi gol do Cruzeiro, surgiu um escanteio. No escanteio o William cobrou, o Kaique desviou ali de cabeça, deu uma cabeçada para o chão inteligente, e o Caio Jorge desviou ali dentro da pequena área para abrir o placar 1-0 com 1 minuto e meio de jogo para incendiar o Mineirão mais ainda, E o Cruzeiro ir para cima do Palmeiras em busca da vitória. Logo em seguida, numa jogada de que o Cruzeiro veio para cima, sofreu uma falta pelo lado direito, foi para cobrança ali o William, cobrou na área e num bate-rebate, bateu nas costas do Jonathan Jesus, sobrou pro Caio Jorge, que oportunista foi lá e deu um toquinho nela e empurrou pro fundo do barbante, fazendo 2-0 com 4 minutos do primeiro tempo aí, pra ser loucura, Nem o cruzeirense mais otimista imaginava um início tão avassalador do Cruzeiro pra cima do Palmeiras, 2-0 com 4 minutos de jogo. E aí o Cruzeiro foi empilhando algumas oportunidades ali, o Palmeiras foi se encontrando no jogo, Não é fácil para qualquer adversário tomar 2 gols com menos de 10 minutos. Um gol com menos de 10 minutos já destrói o sistema tático de qualquer adversário, quanto mais tomar 2 gols em menos de 10 minutos, E aí o Cruzeiro teve um primeiro tempo totalmente predominante aí, onde anulou o Palmeiras praticamente. O Palmeiras foi ter uma oportunidade, era na reta final do primeiro tempo, foi um chute que o Cássio fez uma defesaça lá na gaveta praticamente, e um outro chute que foi ali, por cima do gol, e foi uma das poucas oportunidades. O Cruzeiro teve mais chance de fazer o terceiro gol, 2-0 ficou barato pro Palmeiras no primeiro tempo, e aí depois veio o intervalo e o Palmeiras se acertou no jogo, Assim como foi contra o Fortaleza, o Palmeiras veio para cima porque precisava buscar um resultado melhor do que um 2-0 do Cruzeiro, Então o Palmeiras foi colocando suas peças em campo, colocou o Paulinho, colocou o Vitor Roque, colocou o Aníbal Moreno, colocou o próprio Alan que fez o gol, Foi colocando alguns jogadores ali, para tentar buscar o empate para cima do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro muito bem defensivamente, destacar a atuação do Fabrício Bruno, que é um xerifão na zaga, muito seguro, qualquer jogada em velocidade ele ganha do atacante, tem uma velocidade impressionante. O Jonathan Jesus fazendo uma partida muito segura, claro que ao lado do Fabrício Bruno também sobe o rendimento dele também. Kaique anulou o Estevão do lado esquerdo, do lado direito do ataque do Palmeiras. O Estevão teve algumas oportunidades, mas o Kaique foi bem nas jogadas, Cortou na despedida do Estevão com a camisa do Palmeiras. O William, para mim, também fez uma baita atuação também, anulou o lado esquerdo do Palmeiras, tanto que o Palmeiras praticamente só fez jogadas no lado do Kaique, que é o lado onde o Palmeiras mais atacava por conta do Estevão, que é o jogador principal deles aí do time que está indo embora pro Chelsea,
E aí o Palmeiras teve algumas oportunidades, mas não mostrou tanto perigo assim, né? Teve um chute que o Cássio defendeu no meio do gol, né? Praticamente, nem foi tão difícil assim. Uma outra bola que desviou e quase foi gol, né? E o gol, né? Que saiu aos 41 minutos do segundo tempo, com um chute cruzado do Alan, né? Numa única jogada que o Palmeiras conseguiu pelo lado direito do ataque deles, né? O lado esquerdo da nossa defesa, ganhar a jogada e fazer o gol, né? Matou o Cássio, foi uma batida cruzada para diminuir o placar. E aí deu aquele climinha de que poderia se instalar ali um empate do Palmeiras, que seria muito injusto pela partida que o Cruzeiro fez, né? O Cruzeiro praticamente fez uma partida perfeita, né? Ofensivamente, segundo tempo, o Cruzeiro teve 2, 3 contra-ataques antes do gol do Palmeiras. O Cruzeiro poderia ter matado o jogo, né? Teve um chute do Matheus Pereira, inclusive, que seria um golaço. Teve uma outra jogada que o Gabigol toca no Lucas Silva, o Lucas Silva chuta por cima do gol. Teve algumas outras oportunidades que o Cruzeiro teve ali de fazer o terceiro gol. E aí o Palmeiras teve uma ou duas oportunidades, mas no lado esquerdo, impossível passar, né, da defesa do Cruzeiro. Tava insano, né? E aí o Cruzeiro foi administrando na reta final e com o apoio da torcida, que começou a cantar no momento mais difícil do Cruzeiro no jogo, que foi o gol do Palmeiras, né? Naquela reta final ali, cantou para garantir os 3 pontos e mostrar que é um mandante muito bem no campeonato, invicto, né? Não perdeu como mandante ainda o Cruzeiro. Então faz um campeonato muito bem o Cruzeiro, muito bem, e bateu 2 postulantes ao título, bateu o Flamengo e bateu o Palmeiras, né? Então mostra que o Cruzeiro não tá para brincadeira nesse campeonato. Um time coletivo, um time competitivo, um time que não desiste da jogada, vai atrás sempre, né? O Cruzeiro não tem jogadores que se destacam tanto individualmente, porém tem um coletivo que faz aparecer alguns destaques individuais. Por exemplo, o Caio Jorge, coletivo do Cruzeiro, ajudou no crescimento do rendimento do Caio Jorge, que fez os 2 gols da vitória do Cruzeiro. Cresceu muito o desempenho do Christian, jogando fora de sua posição, no lado direito, como meio atacante. Cresceu o desempenho do Matheus Pereira, tá jogando muita bola também. Não foi participativo em questão de gols, mas tá jogando muita bola. O Wanderson, muito bem. Falta ali no ataque ser mais efetivo, né? Participar de algumas jogadas de gol do Cruzeiro, né? Porque afinal ele é atacante, né? Mas taticamente está ajudando muito. O Lucas Silva cresceu o rendimento consideravelmente. O Lucas Romero cresceu muito, porque o Lucas Romero estava mal também no início da temporada, criticado pela torcida, e cresceu e virou realmente esse camisa 5. O cara voltou a ser o Lucas Romero. Cresceu o William também no lado direito, né? E fez crescer o rendimento do pessoal. E o Kaique fora de sério, né? Que depois que o Marlon foi embora, garantiu o lado esquerdo da lateral esquerda do Cruzeiro e não solta mais, marcou um dos melhores jogadores do Brasil ontem, anulou ele, né? Então, perfeito, né? Partida aí do Cruzeiro, sensacional aí. Também tivemos hoje, né? Notícia que o Alexandre Matos saiu do Cruzeiro, né? Oficial, o Cruzeiro postou isso há poucas horas na rede social, informando a saída do Alexandre Matos, que realmente não tinha clima mais para ficar no Cruzeiro, né? Essa é a verdade. Depois daquela situação do Dudu, alguns contratos esquisitos, a gestão de grupo muito bagunçada, né? Quando o Leonardo Jardim chegou, realmente não tinha mais espaço para Alexandre Matos no Cruzeiro, e né, um dirigente ultrapassado já no futebol e vai provavelmente para o Santos aí, falta só anunciar oficialmente. Também tivemos o sorteio da Copa do Brasil, onde definiu que o adversário do Cruzeiro nas oitavas de final será o CRB de Alagoas, né? O primeiro jogo será no Mineirão, na semana do dia 30 de julho, e o jogo da volta é na primeira semana de agosto, lá no Rei Pelé, em Maceió. Então o Cruzeiro é importante fazer o resultado em casa para poder chegar lá no Rei Pelé com um resultado bom para poder administrar ele ou buscar uma vitória, mas sem a pressão de ter que vencer o jogo lá, né? Já ter arrumado uma vantagem no Mineirão. E é isso. Cruzeiro, do jeito que tá jogando, vai brigar por coisa grande. É claro que
a gente está na 11ª rodada do campeonato, né? Não dá para cravar nada. Pode acontecer muita reviravolta ainda no Campeonato Brasileiro, mas vamos viver o momento, porque quando se a gente estivesse na zona de rebaixamento, na 11ª rodada, tava o Brasil inteiro falando que o Cruzeiro estava rebaixado, né? Então o Cruzeiro é o vice-líder com 1 ponto a menos que o Flamengo e tá lá, ó, ganhou dos dois e tá lá na briga, né? E muito time aí tá brigando para não cair, ou tá na metade da tabela, tá sem ímpeto na temporada, tá mal. E o Cruzeiro, para mim, assim, bateu talvez o melhor que eu achava do Brasil jogando era o Palmeiras, né? Só que o Cruzeiro tá se mostrando que coletivamente ele é o melhor, né? Por enquanto. Então, no momento, não tô falando que no fim do campeonato, mas no momento, o Cruzeiro, para mim, é a melhor equipe do campeonato. Não tecnicamente, né? Mas coletivamente é uma equipe que entrega muito e tá tendo o melhor momento no campeonato, tanto que tá 11 jogos sem perder, com 8 vitórias e 3 empates, né? Muito bem aí, desde o dia 24 de abril, se não me engano, o Cruzeiro não sabe o que é perder, né? Que foi aquela derrota pro Palestino na Sul-Americana. E no Brasileiro, a derrota pro Bragantino na 5ª rodada. Então, muito bem. O Cruzeiro agora vai jogar contra o Vitória, dia 12, né, de junho, 7 horas da noite, jogo no Barradão. O Cruzeiro aí vai ter esses 10 dias aí, 11 dias de descanso. E depois vai ter a pausa para o Mundial, né, que só volta dia 13, no final de semana do dia 13 de julho, um mês depois, né, que o Cruzeiro vai jogar de novo. Então vai ter também férias, metade das férias dos jogadores, né, vão ter ali uns 15 dias de férias também, que graças ao calendário esse ano repartiram as férias dos atletas, né, 15 dias agora e 15 dias no fim do ano. Não sei a questão de quem vai jogar o Mundial, mas aí é problema deles, né? E o Cruzeiro pode sim terminar, né? Basta vencer o Vitória, né? Se vencer o Vitória, o Cruzeiro vai parar o campeonato como líder do campeonato, vai ficar um mês sendo líder, né? Porque não vai ter campeonato, porque o Flamengo, né, encararia o Sport na Ilha do Retiro. O jogo foi adiado para depois do Mundial, porque as equipes já têm que ir para os Estados Unidos para se apresentar, né? Tanto Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Flamengo. E o jogo do Palmeiras, que seria contra o Juventude no Allianz Parque, também foi adiado para depois, né? Então, o importante é o Cruzeiro fazer a parte deles. O Cruzeiro venceu o Vitória, né? Mesmo que tenha um jogo a menos, né? O Cruzeiro será líder do campeonato, né? Aliás, o Cruzeiro tem um jogo a mais que eles, né? Mas o Cruzeiro será o líder do campeonato, né? Eles terão ainda que jogar suas partidas, né? Então, é muito importante isso. Vai ter uma janela aí, vai ter 2 janelas, né? Uma agora em junho, outra em julho, né? Então, é importante isso, né? O Cruzeiro, antes dessa janela, terminar ali na liderança do campeonato, essa primeira parte do campeonato, né, que não vai ser dividido entre os 2 turnos esse ano, né? Pela pausa vai ter a parte antes do Mundial, que é 12 rodadas, e a parte pós-Mundial, que é as outras 26 rodadas, né, do campeonato. Então, realmente, esse é o divisor de águas do campeonato, né? Vamos ver como é que as equipes vão voltar depois do Mundial aí, né? Palmeiras e o Flamengo não vão jogar mais, mas as equipes aí que irão jogar sua última partida antes, e o próprio Cruzeiro, que depois do Mundial encara o Grêmio no Mineirão. Então, vamos ver o que vai ser o Cruzeiro, né? Que continue apresentando o que está apresentando, que vai beliscar coisa grande no campeonato, nem que seja uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, que é o principal objetivo do Cruzeiro na temporada. Mas é isso, pessoal, né? Tá falado, né? Vitória gigante contra o Palmeiras, com o Mineirão lotado, casa cheia, mostrando quem é o melhor. O melhor, não sei se é o melhor, mas provavelmente né? Porque tropeçou só um jogo como mandante até agora e ganhou todos os outros. Mostrou que é um mandante forte no campeonato, né? E eu fico muito feliz com isso, né? Alexandre Matos também indo embora do Cruzeiro encarando o CRB na Copa do Brasil. Então, realmente, aí, né, muito assunto aí, né, que a gente vai falando conforme vai passando o tempo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.